Seja muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. E vamos que vamos, pessoal. Eu ainda com tosse, mas continuando a programação da semana, né? Neste sábado aí bastante quente, né? Acho que em todas as partes aí do Brasil, né? Todo mundo aí se hidratando, nosso convidado, eu também aqui com minha aguinha. E, né, tocar o barco, né? E falar aqui hoje, né, com o Rui Santana. Ele que lançou um livro aí bastante interessante, né? Chamado A Memória, né, de um gigolô baiano. E vamos falar, conversar um pouco aí sobre, né, o livro, né, que o Rui Santana lançou. Mas antes disso, Rui, tudo bom? Para a gente começar, eu peço aí que você se apresente. Beleza, beleza. Boa tarde, né? Já boa noite, boca da noite, já é 18h14, né? Primeiro eu queria agradecer o convite do Guilherme aí, desse canal, que tem uma grande repercussão aí nas redes sociais, contribui muito para o debate de vários temas nacionais, temas políticos, e agradecendo a todas as pessoas que estão assistindo e que vão assistir, que o vídeo fica rolando no YouTube aí, no canal do Guilherme, né? E a gente aproveita e dizer que vai reproduzir nas nossas redes sociais. Eu sou Rui S. Santana, né? Rui S. Santana, sou baiano, de Irará, Bahia, criado em Salvador e correr o mundo. Atualmente eu estou em Ananindeua, Pará. Essa é a 7ª cidade do Brasil, parece que coincide até com o número do meu livro. Essa é a 7ª cidade do Brasil que eu moro, né? A região metropolitana e tal. E eu tenho essa trajetória de escrever já faz um tempo. Desde minha adolescência, eu sempre recebi influência de Jorge Amado, li toda a obra de Jorge Amado, né? João Baldo Ribeiro, e os grandes cronistas, Rubem Braga, Fernando Sabino, né? E, e todo tipo de literatura, papilão. Eu me lembro que naquela época a gente não tinha internet, não tinha nada, e não tinha dinheiro no bolso, eu passei 15 dias indo constantemente à biblioteca, à noite, geralmente eu tinha atividade de dia, para ler a obra de Papillon. Eu já era conhecido que eu era rato de biblioteca, então eu me lembro que eu passei 15 dias, aí vendo nos tempos atualmente que você dá um clique, se a obra estiver disponível no e-book ou outra fonte, né, PDF, a gente consegue ler, né? A obra tem mais acesso e tal. Então é isso, a minha trajetória na literatura foi por gostar, né? Eu não sou da área de literatura, minha área é jornalismo, é comunicação, sou jornalista, sou editor do portal digital Ananindeua Debates, que é um portal que tem no Pará e também aqui no Pará tem uma grande repercussão em alguns estados, né? Na Bahia principalmente, que é minha terra, que eu mantenho a relação sempre manteve, né? Também sou diretor de comunicação da TV Interação, canal 17, TV fechada, NET Claro, e também apresento o programa na Rádio Mega Cidade 87,9, um programa de entrevista, de debate, na área política, cultural. Mas vamos lá para a parte que foi chamada entrevista, né, do livro, né? Como eu já falei, essa minha 7ª obra, né, eu tinha contabilizado 6, mas depois eu descobri que eu participei de outra coletânea. Essa é a minha 7ª obra, né? Esse livro, basicamente, ele tem um tema chamativo. Ontem mesmo eu estava em uma reunião, em um almoço com os advogados, aí fui lá apresentar o livro, um amigo meu que é advogado e tal, que é entusiasta também. Não, vai lá no almoço, advogado criminalista. Da alçada social e política, de um porra criminalista. Aí, quando eu aprendi, aí o cidadão lá, um dos advogados, falou: ih, rapaz, você escreveu sobre você? Foi? Foi de brincadeira e tal, brincadeira agradável. Eu digo: não. Essa obra, ela trabalha. Eu comecei a pensar essa obra, e um amigo meu me falou ontem: olha, Rui, o Humberto Eco, ele começava o livro dele a partir dos títulos, né? Ele fazia os títulos e desenvolvia, né? E aconteceu comigo, essa obra minha, eu estava com 10 anos ela na cabeça, escrevi outro livro, mas a coisa na cabeça, porque com essas idas e vindas na minha vida, que eu estou já há muitos anos
fora da Bahia, e não sempre, mas não morando, né, fora da Bahia, né, apaixonado, sou apaixonado por minha terra, e, e as ideias, a Bahia, eu tenho um livro chamado Roma Negra, que, como geralmente algumas pessoas chamam a Bahia. Gil tem até uma música que ele fala a Roma Negra, né? E realmente o baiano é meio romano, né? Ele é meio barrista. Eu estou falando o baiano porque eu falo do que eu domino. Tem outros estados da cidade também, as pessoas são, né? E aí tem todas as histórias. Eu estava entrevistando um artista chamado Paulo Marral, um grande artista de cinema, diretor de cinema e tal, entrevistando ele falou, rapaz, já fui na sua terra, Bahia, as pessoas parecem que interpretam, ficam interpretando um papel e tal, tem a giga, tem a dança, e as pessoas criam um cenário, né, uma coisa na cabeça e desenvolve, e realmente, né? E aí eu comecei a pensar esse livro, me lembrando de uma cena que, quando eu era criança, eu assisti, que o Tabajara, que eu até o cunho nesse livro, mas ele é uma personagem fictícia, mas inspirado nessa pessoa. Né? Ele falando numa roda de amigos, eu era criança mesmo, eu tinha uns 8 anos, 8, 9 anos, aí ele falou, olha, eu tenho uma namorada que ela pega uma nota de 100, 50, na época, né, que era cruzado, 8 anos atrás, eu estou com 50, eu acho que ela lasca, para eu poder voltar para encontrar com ela, que ela diz, eu vou dar dinheiro, mas tá, porque você só vai receber outra parte quando aparecer. Aí, mais ou menos, a ideia pitou daí, né? Eu vinha pensando nisso, pensando, e aí, 10 anos pensando nessa coisa, escrevi um capítulo, parei, aí começo esse ano, eu digo, não, eu tenho que escrever, até porque eu já estava falando para várias pessoas e tal, aí uma pessoa falou, cadê aquele livro, rapaz? Eu achei interessante esse título e tal. Em relação, não, aí esse ano eu parei. Aí eu escrevi em 2 meses, né? Eu parei, meti a cara no computador, e em 2 meses eu escrevi uma obra que, na verdade, já existia há 10 anos na minha cabeça. Né? Pegando uma parte aqui, uma parte lá. Essa obra ela trabalha em 2 temas. Um tema, um dos temas, e não é o que dá ênfase totalmente ao romance, é a questão da relação entre os negros baianos e as famílias ricas da Bahia, né? Você tem uma cidade que tem, ninguém fala que é uma cidade. Eu, quando era criança, as pessoas falavam, olha, a Bahia é uma cidade que não tem discriminação, não tem isso, é uma balela, né? Que a cidade, as pessoas convivem e tal, e o racismo comendo no centro. Eu vi várias cenas de racismo e tal, né? Eu tive colegas de origem mais negra, eu me considero negro, mas tem uma relação, pai branco, tá, essa coisa toda aí, a gente mistura as cores da Bahia, mas minha mãe é filha de uma mulher negra que teve a avó, a mãe dela, a minha avó foi escrava, né, por Cândida, né, e eu vivi esses 2 lados, né, esses 2 lados, porque tinha a questão de viver em uma família que as pessoas eram de cor branca, o núcleo, irmãs, entendeu? Pai, a própria minha mãe, pela filha de Onego com branco e tal, que a gente chama sarará, o Gil até tem uma música que fala isso, sarará de ouro, você, para ser branco, você tem que se aceitar e tal, mais ou menos isso, né? E a gente vivia desse caldeirão, vendo o racismo, comendo centro, a discriminação, presença em várias discriminações, entendeu? Eu nunca senti na pele, eu não vou mentir, eu acho que talvez pela minha origem de classe, entendeu? Classe, não era rico, mas classe média, você está entendendo? E vários amigos dele na escola, depois faculdade, nos bairros a gente sentia, eu várias vezes defendi amigos meus. Outro dia eu estava conversando com o Jean, que hoje é um grande fotógrafo, mora em BH, e ano retrasado eu fui para os 60 anos dele, né? Eu conversando com ele, eu lembrei dele um episódio de racismo que ele foi vítima, a gente criança, você era criança mesmo, 8, 9, 10 anos, a dizer que Rui tinha já consciência de classe e tal, mas sei lá, essa coisa que explode, aí parece que tem coisa que a gente já vê, né? E aí eu vi um ato de discriminação, eu lembrei para ele nem lembrava disso, a gente era muito criança, eu lembrei dele que foi o primeiro ato que eu fiz de combate ao racismo, isso com 8, 9 anos, isso não é balela não.
E aí ele foi, aí depois ele ia buscar, ele nem sentiu, você vê que as pessoas estavam ali, mas eu senti que uma família do bairro, que está entendendo que a gente saiu para as férias e tal, e levaram ele e disseram, olha, você vai trabalhar. Assim mesmo, né? A gente foi, 3 famílias foram para o veraneio, ele era filho de uma pessoa que tinha um comérciozinho de venda de comidas, que é as coisas que tem na Bahia, as pessoas vendem comida para sobreviver, e levaram ele. Só que ele era criança, a gente brincava todo mundo junto. Não, chegou lá e disse, você tem que trabalhar. Aí eu fiquei olhando e tal, e aí saiu o Jango lá na cozinha e tal. Aí teve um dia que eu cheguei, Jango, bora pra praia. Aí eu, não, vai embora. Eu era rebelado, tinha pai, bora pra praia e tal, vamos pra praia. Quando chegou, não, você não fez isso. Aí eu escroteei, eu tomei uma surra da minha mãe, que eu escutei, não foi minha mãe, no caso foi uma amiga dela, que fez esse ato de racismo. Né? 8, 9 anos, então eu lembrei desse ato, e outros que a gente vê, a gente sabe que você está indo com outros companheiros. E essa obra envolve isso, envolve um pedaço do racismo que acontece na Bahia, você está entendendo? Todo o Brasil, mas eu cito a Bahia porque eu escrevo algo sobre a Bahia, né? A questão do autoritarismo do regime militar, né? Eu vivi essa militante, eu fui militante, comecei na militância política com 15 anos, entendeu? Ali naquele intermezzo de final de ditadura, mas tinha ditadura, dizem que o último lugar que acabou a ditadura no Brasil foi na Bahia, porque o velho Antônio Carlos Magalhães era barra pesada, né? Eu fiz movimento estudantil lá, essa coisa toda da minha convivência política, minha militância, eu fiz parte do movimento estudantil, fiz depois movimento sindical, trabalhei na fundação, fui na fundação da CUT, fui militante ali dos sindicatos, da fundação da CUT, o acesso das lutas populares, o acesso do sindicato rompendo com o peleguismo, né? E presenciando a ditadura e tal. E na Bahia tinha uma história que tinha um grande poderoso, que a filha teve um relacionamento com o negro. Isso não foi publicado, mas isso era de passagem de boca para boca. Né? Com o negro, e teve um filho, e a família simplesmente pegou ela, isolou ela, e não deixou ter o filho. E aí, essa história ficou na minha cabeça, fiquei remoendo, entendeu? Como tem várias histórias dessas, tinha uma história de na Bahia, todo branco tem um preto na família, entendeu? Eu acho que uma colocação que acaba dizendo isso, olha, apesar do racismo, mas as mulheres racionam e tal, mas continuam racismo. E aí a gente começa a desenvolver o tema da história, eu pegando esses aspectos, né, que eu acabei de citar do racismo, eu acabei de citar da discriminação, ou das questões da ditadura militar, né? Pegando dessas coisas da malandragem, da chicana, malandragem, aquela malandragem boa baiana, vamos dizer assim, como o Chico cita na obra dele, né? O malandro, né? Aquele malandro. Então, na Bahia tem muito disso, gingado, papo. No Rio parece que tem, eu morei no Rio. Parece que não tem no Rio tempo, né? São Paulo eu morei, mas eu não encontrei muito disso. Não encontrei mais. Bahia, Rio tem. E aí, pegando essa questão, né? Pega a questão da capoeira, porque um dos personagens principal, o personagem principal, né, ele é capoeirista, eu coloco ele como famoso capoeirista, tudo pessoas fictícias. Eu coloco nessa questão, é isso, pensando, não é um romance político, não é um romance político, mas ele tem, claro, a minha origem, ele tem várias entonações políticas, a questão do cara que mata lá o pai do personagem principal, aí eu coloco que o cara era, e esses poderosos da Bahia, quase todos eles, os poderosos, os seguranças dele faziam parte do aparelho repressivo, entendeu? Vários e vários deles, sempre tinha a relação do aparelho repressivo e os caras, mais ou menos aquela história de Roberto Carlos, né? Que o Fleury, ele era chefe da segurança do Roberto Carlos no início da Jovem Guarda, então, só dando um hiatozinho para as pessoas, talvez, acredito que todo mundo, em vez de canal seja politizado, mas tinha muita relação esse aparelho de fazer. Até hoje você tem, né? Os policiais, eles trabalham, mas fazem segurança para banco, fazem segurança para bicheiro, para tudo que for. A gente vê essa relação que hoje tem, promíscua que tem a polícia, né? A gente recai naquele tempo do Lúcio Flávio, o bandido da Luz,
vermelho é o bandido dos olhos verdes, que ele dizia polícia, polícia, bandido, é bandido. Ele sempre cobrava isso. E hoje acaba, alguns maus se misturam, e naquele tempo já tinha. Era um negócio que já tinha segurança, era um bico que o cara faz, aí se envolvia, geralmente procurava gente do aparelho repressivo. Aí eu junto tudo isso nesse caldeirão, Guilherme, queridos, já ia falar ouvinte, que eu faço programa diário de sexta-feira e fica a questão dos ouvintes, queridos telespectadores. Aí juntou esse caldeirão e eu fui desenvolvendo, pegando esse viés. O personagem principal, ele é filho desse cidadão. Tomara que as pessoas depois peçam aí o meu contato, eu vou dar para adquirir o livro, né? Que é morto pela ditadura, e ele tem um relacionamento com a chamada Branquinha da Graça. A Branquinha da Graça é a filha de um grande poderoso, político e tal, que tem uma relação, e ela engravida, matam ele, ela está em uma história que quem tiver acesso ao romance, eu não vou falar tudo, porque senão perde a graça do romance. E aí, quando nasce essa criança, os pais impõem, isso acontece, e não sei hoje, talvez de uma forma bem masculina, mas naquela época era normal, você está entendendo? As mulheres ter relacionamento com um homem desejável, ou que a família não queria, ou um relacionamento entre o negro e o branco, acontecia muito, era escondido, não, mas acontecia. E pegar para doação, ou até abandonar, largar, né? Imposição da família, tem aquelas histórias da família fazer o aborto, levar a pessoa para ser freira. A gente fala, não, mas isso era no século X, no século XVI, não, pelo século XX. Acontecia muito isso na Bahia, entendeu? Eu tinha de conhecidos assim, que depois, eu sou órfão, entendeu? Claro, tem vários contextos. Aí junta isso, aí eu coloco que ele nasce na barriga da elite baiana e é criado no meio do Povarel, em um bairro chamado Liberdade, onde eu morei. Meu pai tinha comércio lá, né? Eu morei lá, é um bairro, na época era considerado um dos bairros mais negros do Brasil, bairro da Liberdade, entendeu? É um bairro que os operários começam a ir para lá, fazem invasão, tem a famosa invasão do corta-braços, que é Petrobras, e aí as famílias pobres, provavelmente negros, oriundos, vindo lá daquele tempo do processo da abolição, onde suprimiram todo o direito do negro ter espaço, ter terra, e aí as pessoas foram se ocupando desse bairro, e hoje é um dos bairros considerados, não sei se tem outro que superou, mas na época o bairro mais negro, e daí, por sinal, surge aquele bloco, Ilhaí, o famoso bloco negro, o mais belo, né? Eu até sinto tal obra. E esse bairro negro, ele concentra uma diversidade cultural, Deus me livre e guarde. Vários artistas de todas as matrizes, teatro, saíram desse bairro. Vários. Eu tenho vários amigos que hoje estão no cenário musical ou no cenário artístico, e eu não vou citar muito agora para não falar o nome depois. Você não falou o nome, a turma quer assistir. E a idade também, a idade vai queimando os neurônios, a gente vai esquecendo de algumas coisas, né? E é um bairro de diversidade cultural. E o romance, basicamente, ele se passa pelas ruas de Salvador, desse bairro. O personagem principal, ele é oriundo desse bairro, né? As coisas de criança e tal. A área boêmia de Salvador, que é muito forte, pelo menos na época que eu estava lá, a década de 80, né, início de 90, foi a partir do momento que eu começo a circular o mundo e saio de Salvador, né? É muito forte. Você tem bares famosos, até hoje tem o bar Quintal do Raso da Catarina, que é um bar fundado de resistência contra a ditadura. As pessoas vão lá para o centro, os militantes da esquerda, a turma que está voltando do exílio, o dono do bar, o Franco Barreto, até foi lançado há 2 meses, Senhor do Quintal, que é falando do Franco Barreto, que foi o fundador do bar, e também a origem do bar, né? Foi lançado pelo grande Dodge Só, grande cineasta também do bairro da Liberdade, meu amigo de infância. E aí esse processo se passa dos bares e tal, e eu junto a resistência, vamos dizer assim, uma linguagem da nossa seara, a resistência da luta negra, se juntando com a burguesia baiana, né?
nesse contexto. Então, eu classifico esse personagem, é um explorador. Tem um negócio que eu coloco o Robin Hood negro, que é o grande mentor desse personagem principal, que é esse Bajara que eu citei, que eu coloco no livro que ele é o Robin Hood do amor, o Robin Hood, né, que ele, no romance, eu sinto que ele pegava o dinheiro sem nenhum ser pejorativo, nem, entendeu? Pegando o dinheiro das baronas da Barra, da Graça, que é os bairros famosos, os bairros do Rico, da hoje é os bairros do Rico da Bahia, né? E dá para as meninas e negras da Liberdade, que ele pegava o dinheiro e sustentava as meninas nas curtições e tal, mais ou menos, colocando essa relação de um processo do romance, né? O conteúdo pode não ser político, mas é direcionado politicamente, direcionado e tal, você tem nenhum demérito a nenhuma mulher, entendeu? Não se tem que a mulher é nada disso, é a contextualização mais ou menos do fato, né? E o romance ele se desenvolve nesse cenário baiano, e esse personagem principal, que é o filho, que eu digo que é o filho nasceu na barriga da elite, foi criado no meio do povoaréu negro. A avó dele, vendedora de acarajé, o pai era capoeirista, ele virou capoeirista, o pai dele trabalhador da Dawkins, que foi assassinado, apaixonado, né? E se desenvolve, né? A mãe dele, desse personagem, é filha desse cara que é uma das famílias mais ricas da Bahia, dona de jornal, tinha que entrar em jornalismo no meio. Tá entendendo? Alguns fatos eu pego no ar, como eu acabei de dizer no início, que a Bahia ela é um grande teatro, a Roma Negra. Salvador, por exemplo, interiores também, mas como eu convivi lá em Salvador, você tem as pessoas fazendo teatro sem nada. O teatro que eu falo é o cara na rua, as expressões, o gingado, as frases, o termo, o linguajar do baiano, você está entendendo? Eu sei disso, eu vivi isso. Na minha casa, eu me lembro que a minha mãe, na casa, lá com as pessoas que trabalhavam lá e tal, de vez em quando eles faziam peças de teatro sem ter porquê, interpretavam personagens. Não era nem para questão profissional, nem armador, era o gosto de fazer essa coisa, né? De interpretar. E tem esse gigado, e eu pego todas essas histórias, misturo essas histórias, a política, a social, acredito, você está entendendo? E o gigado e a malandragem, como eu coloco na sinopse de apresentação do livro, essas situações, né, que mistura tudo isso. Eu acredito que essa minha obra, ela tem um contexto muito baiano. Como eu te falei, a minha origem de literatura sem imitar, não tive nem cuidado, porque a tranquilidade de escrever e tal, sem ter cuidado. Não tem nada de imitação, é um negócio aí. Pode ter outras obras similares, até na Bahia e tal. Fora o Brasil, acho que ninguém vai escrever se não for baiano, sobre isso ou baiana, né? E aí a ideia, ela acontece. E eu me envolvi muito nesse projeto. Como eu falei para Guilherme, eu mandei meu material de apresentação do meu trabalho. É mil trabalhos para levar, como a gente fala na Bahia, para levar o pirão para casa. Quem é da área de jornalismo e comunicação sabe que a gente tem que trabalhar em 3, 4, 5 lugares. Né? É na rádio, é na TV, é no jornal. A gente tem que juntar projetos aí também que está entrando, correr atrás da publicidade para manter a imprensa alternativa. Está aí Guilherme, que é um baluarte aí da imprensa alternativa com o seu portal que presta grande serviço. Guilherme sabe o que eu estou falando, e vários ouvintes que escutam, como escutavam, acredito que vão entender. Então, eu me dediquei a esse projeto, eu passei 2 meses, tipo assim, teve dias que eu trabalhei 14 horas, eu tranquei a porta do quarto, desliguei o celular, porque senão a gente não para, né? Esse negócio que escraviza a gente, a gente acorda de madrugada para ver se alguém mandou mensagem, se tem algum furo e tal, que é na área de comunicação, eu tive que desligar. Né? E para mim, 14 digitando e tal, aí veio o processo da revisão, né? Eu escrevi, a gente faz aquela primeira peneirada, como a gente chama, né? E aí depois eu passei mais por 3 revisões, entendeu? De profissionais, uma professora de literatura, mandei para outro. Afinal, foi um amigo meu, amigo de cana, de Duarte, professor da Universidade Federal do Pará. E a gente bebendo, foi o único que não me cobrou, o resto tudo eu paguei. Aí o cara, mas que você não, cara, o livro é uma praia. Mesmo aí, foi isso, passou por revisão, 2 editorações, passei pela primeira, né? Não gostei.
Aí peguei um profissional, paguei um pouco mais caro, a menina tinha me cobrado barato, eu achei, não, mas como a gente é duro, a gente vai. Aí não gostei, mandei, aí tive que pegar um profissional já de editora, ele trabalha com uma editora, não citar o nome, daqui a pouco eu não sei nem se o cara pode fazer isso, para não cranacar a vida do sujeito. E aí ele fez a editoração, ela tá bonita, tá aqui, gente, o livro, né? Tá aí. Fazer a capa, a próxima edição vou mandar fazer a orelha. Eu não gosto de livro com orelha, não, mas vou fazer. O pessoal cobrou minha filha, faz a orelha. Aí, isso aqui é o material, isso aqui é a charge. Eu vou entrar nas charges. Essa capa, e tem algumas charges no livro, né? Vamos firmar, porque de vez em quando eu tinha que escrotear com um amigo que é chargista, um artista plástico, amigo meu de infância, ele que fez. Que aí eu dizia, rapaz, vamos embora. Como era um serviço que ele chegou, olha, eu quero fazer parte, eu quero fazer a charge do seu próximo livro. Cobrou, eu digo, rapaz, vamos ver e tal. Não quero saber de pagamento nem nada. Você não vai fazer com ninguém, tem que ser eu, e eu sou baiano. Ele falou, eu sou baiano. E não pode ser ninguém de outro estado. Dandão, né? Tá aí o crédito dele, Dandão. Ele fez eu chamo de charge, né? A turma chama de ilustração. Essa capa foi interessante, que eu digo, pensei a capa, olha, tem que ser isso, eu mandava a concepção da ideia, eu segurei muito esse livro, com medo de plágio, não que eu aqui que possa ser e tal, ser uma best-seller, tomara que vire best-seller. Eu sempre falo, meu livro, alguém procura assim, cadê seu livro? Tá, rapaz, virou best-seller, não tem mais nenhum. Mas você vendeu quanto? Eu acho que vendi 200, 300, mas virou best-seller, que eu mandei imprimir mais. E ele fez essa charge, aí eu queria. Aí eu vi o Suzarte. Suzarte é um artista plástico baiano, lá de Muritiba, uma cidade do Recôncavo baiano, e eu vi esse cara na internet, essas coisas de internet, no Facebook, tá? Nem conheço ele, até hoje eu conheci pessoalmente. Aí eu mandei para ele, rapaz, eu quero que você faça isso, tal. Ele me cobrou até um preço razoável, cara famoso, tem exposição na Europa e tal, mas digo, eu quero. Aí eu mandei para ele, eu digo, eu preciso de uma capa assim. Aí mandei essa proposta que o Dandão fez para mim, enviou para mim. Aí ele olhou para mim e ele falou, eu já tinha pago 50% para ele, olha, tá aqui, se você faz. Ele olhou para mim e disse, cara, eu não vou poder fazer uma coisa como essa. A capa do seu livro já está aí, cara, não precisa mais. Não precisa mais. E as outras chaves que o cara vai fazer, o traço é esse, pelo que você me falou, e eu só contei, o livro ainda está escrevendo, como eu te falei, eu acabei nem abrindo o título, sem falar, memória baiana, falava que a história, mas o título eu guardei as 7 chaves, né? Até eu registrar, fazer o registro direitoral na SBL, fazer o INSBN, né? Fazer a ficha catalógica, essa coisa toda aí, para segurar, para ter a garantia dos direitos autorais. E ele falou, não, pô, tá aí. Eu digo, cara, pô, tá, beleza, mas... Não, vou te devolver o dinheiro. Ele me devolveu, o cara muito honesto, entendeu? Não que seja uma glória para ninguém, mas aí, o mundo é feito de várias pessoas honestas. Tem uns bandidos por aí, né? E ele me devolveu, eu até mandou um livro para ele, me devolveu. Aí começou a fazer. O problema do meu amigo Dandão, ele até vira um personagem, Danlão, no livro, é que ele trabalha, ele mora em Olinda, aquela beleza de Olinda, aquela tranquilidade, ele é funcionário de umas prefeituras lá, é um grande artista e tal, e aquela folga. Sai do trabalho, deve ir lá tomar um banho lá naquelas praias, aquelas belezas de Olinda, né? Como fala o Moraes Moreira, meu conterrâneo, Olinda, cidadão por uma cidadela, mas um beijo canção, eu vou cantar para ela, música de Olinda. E aí ele começou a fazer, aí eu tinha que cobrar dele, eu digo, não, tal, cadê a chave? Ele levava, sei lá, 10 dias para mandar uma, depois levava mais 10. Eu digo, rapaz, eu estou mandando para a gráfica, senão eu não tenho condições, então eu ia sair pela metade a chave. E naquela paciência, porque não tinha para. Eu digo, não, quando o livro estiver pronto, então fazer assim, vai ter uma parte que eu vou te dar em mão, e você vende e tal. Não esquenta com isso, não, e tal, beleza e tal. Aí digo, eu quero você no lançamento, tal. Ele mora em Olinda, eu moro no Pará. Aí o lançamento, daqui a pouco eu falo. Então, basicamente, a obra ela se constrói a partir desses aspectos, né? Da ideia que vem, o título. Eu sei que vai ter os problemas aí com a questão do título, de tal, mas
eu respeito, sou militante político, não sou militante de partido, já fui sair de partido há muito tempo, não tenho crítica, tenho uma visão social, democrata, visão de esquerda, né? Mas a gente não pode também ficar se policiando muito das nossas obras. Uma coisa é a defesa de temas que ferem a sociedade, ferem. Outra coisa são termos que a gente usa, né? Mas aí eu estou preparado para, de vez em quando, responder, mas sempre eu não me preocupo em responder, não. A obra ela tem uma questão de cunho do escritor pessoal, entendeu? Tipo assim, não é uma obra direcionada para determinados temas, não é? É como filho, né? Você escreve uma obra, tem obras direcionadas, claro, mas as minhas obras, ela é como filho. Você coloca no mundo e ele toma seus caminhos e tal, e cada pessoa vai avaliar quem lê e tal. Tomara que tenha grandes vendas, né? E junto à saudade, a imensa saudade da Bahia, eu sou um apaixonado da Bahia. Todo ano, nesses trajetos de 20, quase 28 anos, fora, já voltei 2 vezes para a Bahia, voltei e tal, tá entendendo? Por questões familiares, questões com minha filha, que eu sou apaixonado por ela. E aí não conseguia ficar longe da minha filha, da presença dela. A cidade ela está agora em Minas, mas eu estou sempre em Minas e tal, até que meu próximo destino, se eu ainda tiver nesse plano, vai ser Minas Gerais. Né? O lançamento do livro está programado para dia 22 de novembro em Salvador, porque eu fiz questão de lançamento em Salvador, porque esse tempo o livro já está aqui e tal. Eu já vendi muito livro, tive muito apoio por minhas relações na área da comunicação, você tem muito apoio. Basicamente, eu posso falar, essa primeira edição, ela saiu toda paga por venda de livros. Ontem mesmo eu vendi 14 livros, assim, rapidinho, tal. Eu também já fui representante de editora, viu, Guilherme? Eu já representei, eu já tive um pequeno movimento chamado, eu tenho uma página, quem quiser ver, www.semlivroblogspot.com. É uma página que tem mais de 15, 16, 18 anos, mais ou menos, que eu trabalhava com a edição de livros de artistas excluídos. Chamava Sem Livros, né? Sem Livros. Cheguei a dialogar com o pessoal do Sem Terra, aqui no Pará, na época, o saudoso Ulisses Manassas. Você deve ter visto falar, que é um nome muito importante, para a gente trabalhar, editar livro da turma Sem Terra. Isso há 15 anos atrás. Chegamos a discutir o projeto e tal, mas o Ulisses ficou doente, infelizmente, saiu desse plano, né? A ideia é essa. E editei muita gente que não tinha condições financeiras de ir para a editora. Você sabe que a editora é barra pesada, né? Não é brincadeira, não. E a gente juntou essa turma aí, eu editei livro do Atenágua Lopes, você deve conhecer, não sei se você já entrevistou ele, que é da coordenação da CSP Pará. Eu editei o primeiro livro de poesia do Atenágua, foi eu, primeiro, você viu lá, o livro dele, poesias e tal. A gente editou, eu trabalhei depois 7 anos no sindicato da Construção Civil, fui jornalista lá. Eu editei professores aqui, o Azarias Favache, os primeiros livros, essa turma depois pegou o caminho, até nada eu não sei. Estou até meio puto com ele, que ele virou um burocrata sindical, a gente manda mensagem, ele não responde. De vez em quando eu bloqueio. 3 mensagens que eu respondo, eu bloqueio. Depois eu desbloqueio. Se não me respondeu, perdeu e tal, não quer falar, ou não estava nesse plano, aí eu bloqueio só. Então, a gente trabalhou isso, de ter gente... Eu, por exemplo, tenho uma poetisa aqui da região de Ananindeua, onde eu moro, chamada Mariazinha, né? Ela fazia poesia, guardava, e disse, não, bora fazer. Aí juntei a turma, fiz uma coletânea com poetas que nunca tinha publicado, né? Nunca tinha publicado. Depois disso, ela já fez 3 livros, né? Um amigo também chamado Manel, entendeu? Daqui também, essa turma aqui não. Aí depois eu tive que ir para outros caminhos, você sabe que livro não é uma coisa que a gente consiga se sustentar, também fazer as outras atividades, vai pintando a dinâmica, essa coisa toda. Estou voltando para a editorial, né? Entrevistei o Paulo Ferreira, que tem esse livro aqui, ele lançou esse livro aqui pela editora paraense. Aí eu conversei com ele a história e falei, rapaz, a gente precisa começar a reeditar isso, a editora, porque tá barra pesada. Só para terminar, não sei quanto tempo tem aí, Guilherme, eu queria que você, deixa eu ver, tá 34 minutos, né? Eu falei que ia falar 20, acabei falando
falando, mas eu vou para. Vamos para terminar o orçamento, né? Isso é bom para explicar. Eu comecei a fazer uns orçamentos, eu passei um tempo fora do mercado, sem publicar mesmo, a publicação foi 6 anos atrás, a última. E aí eu comecei a fazer orçamento aqui, orçamento ali, eu fiz orçamento aqui na região norte, que tem uma dificuldade de papel, caríssimos e tal. Aí procurei o Manuel Hélio, que é um poeta lá, baiano, que mora em São Paulo, um cara ativista aí da turma Raul Seixas, ele é um cara que escreve muito sobre Raul Seixas e me ajudou muito. Aí ele me deu um contrato de uma gráfica, eu não vou falar o nome, porque é uma questão comercial, não vou falar aqui na sua página. E aí eu procurei essa turma. Quando eu procurei, eles mandaram o orçamento para mim, eu me assustei. Eu digo, não pode. Tipo assim, era mais de 50% mais barato do que os orçamentos que eu estava conseguindo, e até o papel poli. Geralmente o outro era papel tipo ofício, aqui é um papel poli, né? Que é o que se usa e tal. Aí eu será de uma. Hélio, não, todos os poetas aqui estão fazendo e tal, mas a gente não trabalha com grande quantidade e tal. Inicialmente eu vou mandar fazer 200, depois a gente vai, arrecada, manda mais, é mais ou menos esse processo aí, né? Vai vender, é tipo feirante, a gente somos feirantes, né? A gente compra o que pode vender na feira, senão no outro dia estraga, mais ou menos essa consequência. O escritor independente, que não está nas grandes editoras e não quer. Pessoal, os cachorros aqui, tem uns 3 cachorros, fica lá embaixo. Um preço bom, qualidade profissional, eu tenho um material de qualidade aqui, você está entendendo? Material. Só para te falar, o preço que eu paguei para esses caras e o tempo foi tipo, saiu 50% mais barato mesmo eu pagando o PAC do correio para chegar. E o tempo, as pessoas, algumas gravidades de 30, 40 dias, em 20 dias esses caras fizeram e me mandaram o livro, entre fazer e enviar, de São Paulo para cá. É tudo isso que a gente ajuda o escritor, é isso que eu quero voltar. Eu voltei a ser picado outra vez, não só escrever, como ajudar as pessoas a escrever, tá entendendo? Sem processo de exploração que as editoras. A ideia de ter editora é porque, de vez em quando, a gente tem que botar em algumas plataformas que exigem editora, mas eu, pessoalmente, não tenho interesse, porque os caras cobram 50%, parceiro, na capa, 50%. Você tem que pagar 50% mais a nota, acaba o cara ficando sem nada. Se bombar, o cara paga para botar livro para a livraria. Nada contra. Eu acho que tem que ter livraria, fico chateado que a livraria fez. Agora, para um autor independente, é barra pesada, entendeu? E graças a Deus você tem uma plataforma. Então eu vou ficar por aqui, se não bate os 40 que eu disse que não ia fazer, mas está chegando a isso, e aberto para as suas perguntas do público. Estamos aqui à disposição. E aqui está sobre o Léo, aqui a camisa também, que todo mundo que colaborou com o livro, comprou antecipadamente, deu apoio, eu dou um livro e uma camisa. Acabou o cara saindo quase de graça o livro, para quem apoiou inicialmente, bancar o projeto. Fechei, agora é com você. Maravilha, muito bom, muito boa exposição, gostei bastante. E vamos para as perguntas, né? Como você muito bem falou, né, e deu para perceber apenas você falando na sinopse, né, do livro, é um livro muito político, né? Que dá para a gente tratar aí sobre várias coisas. Então vamos começar pegando, o Rui, a relação, né, da ditadura militar com os negros da Bahia. Né? Qual que era? Né? A ditadura militar tinha uma postura de ser racista, né, com esses negros. Gostaria que você falasse isso para os ouvintes. Vamos lá. Eu vou te dar uma cena que eu vivi. Eu vivi. A gente, criança, na Bahia, tem ainda o Quartel do Barbário. O Quartel do Barbário foi um dos centros de tortura da Bahia. Foi onde Teodomiro Romero, que nos deixou recentemente esse ano, Teodomiro, você sabe o caso, Teodomiro, ele foi o preso político mais jovem, com 17 anos, foi o preso político que foi decretada a pena de morte. Primeiro preso político a ser decretada a pena de morte no Brasil, né? Isso aí teve na época, repercussão, essa coisa toda.
E aí esse centro é isso, a exemplo. Esse centro era de tortura, era pau viola, como se chama na Bahia, tem um tempo pau viola, quando a porrada é dura, que a polícia pega mais. E a gente menino e tal, aquela coisa de criança. Uma vez eu passando no quartel do Barbalho, eu estudava em escola próxima, e aquela questão de criança, que essa questão da ditadura acabar não passando pela gente, apesar de ter um irmão que foi perseguido pela ditadura. Aí lá para 10 anos que eu comecei a saber do processo que aconteceu com meu irmão, não era da luta armada, foi do PCBão, e quando teve aquelas quedas, ninguém prendendo a turma do PCBão, e meu irmão teve que passar um ano escondido para não ser morto ou torturado. Não foi preso, né? Mas antes disso, aos 8, 9 anos, eu passei em frente ao quartel do Barbalho. Aí eu cheguei lá pro recruta, eu disse, eu quero visitar aquela coisa de criança e tal, que não tinha noção das coisas. Aí me liberaram. Lá e tal, menino, umas celas lá e tal, mas não tive nenhuma relação política, só veio no quartel. Aquele negócio de você, como criança, surpresa e tal, viajar, tal, aquelas propagandas da ditadura de fazer aquelas propagandas na TV e tal. Aí você, como criança, tal, aquele marketing que eles faziam para melhorar a imagem do Exército, fui embora. Aí quando eu cheguei na rua, nesse bairro Liberdade, que é um dos cenários do livro, eu falei para os meus amigos e tal, aí tinha um chamado Neguinho, aprendi mesmo na Bahia, eu sei que esse tal, Neguinho. Aí, tá bom, Neguinho viu, todo mundo viu, aí passou. Neguinho passou, foi lá, passando lá, pediu. Os caras escorraçou ele. PM lá, o militar lá, a portaria, um taifeiro lá, não é nem alta patente, esse cara que fica, o praça, né? É esse contexto que eu te falo, primeiro contexto, você tá entendendo? Vamos ver a diferença, baixou um branquinho e tal, aí liberou e o cara lá, eu me lembro que, e aí foi lá, o cara não me deixou nem entrar. A criança, basicamente tal. E na ditadura, a questão do racismo, a violência policial contra a população negra era barra pesada. Não era aquela coisa de pegar o cidadão, não era militante, não torturar. É porrada, era normal. Você está em um lugar, a polícia chegar e metia porrada. Hoje eu acho que também faz isso, mas hoje tem toda a repercussão, tem todos os movimentos, nós estamos na democracia, e metia porrada, entendeu? Chegava, metia porrada, tinha carnaval, por exemplo. O carnaval, na minha época, lá de menino, adolescente, tinha um negócio chamado, como é que chama? Eu me esqueci o nome. É a mista. A mista era o quê? Juntava exército, marinha, aeronáutica e tal, tinha PM, tinha mista. Isso aí, esses militares vigiando o carnaval da Bahia. E eles metiam porrada nos negros. Não era dizer que é marginal, nem ninguém estava brigando, eles saíam batido indiscriminadamente. Eu vi cá várias e várias e várias cenas, você está entendendo? Várias e várias cenas de agressão à população, um negócio que atingia a população militante. A gente nem sabia, porque a porrada era seca e escondida, né? Tortura, prendia. A gente veio saber do processo da redemocratização, das denúncias, das torturas, você está entendendo? Essa coisa e tal. Até porque a maioria, boa parte da militância, você tinha poucos negros, né, na frente da militância. Você tinha o comandante crioulo, que foi da LN, né, que já em São Paulo, você está entendendo? O próprio Marighella, que era um mulato e tal. São casos de dirigente que sofreu as mazelas e tal. Imagine um desses presos. Então você tinha essa polícia e o racismo na Bahia sempre foi isso. Você tinha um termo chamado, não sei se todo o Brasil, mas na época, o preto de alma branca, né? Ninguém falava isso que era Pelé, chamava de Pelé e tal, e o resto que não era preto de alma branca, parceiro. O cacete comia, e não tinha negócio de direitos humanos, apanhou, vou lá, você quer isso, se aparecesse, apanhava muito mais. Eu vou te dar um outro exemplo que eu vivi, então, damos exemplo que eu vivi mais brando, menos de avaliação de relação política direta, né? Isso é política, mas direção política. A gente, naquela época do Exército, que você tem que se apresentar e tal, para 17 anos e tal, para você e tal.
E na fila sempre tinha essa história, os caras metiam porrada. Tinha um cidadão chamado Gaguinho era um contemporâneo nosso e tal, ele tinha problema, né, Gaguinho, porque ele tinha problema que hoje seria o cara com deficiência de voz, né, auditiva. E o sargento lá, truculento, perguntou para ele, que saía perguntando todo mundo, e ele, além de com essa deficiência, ele muito nervoso, né, um cara humilde e tal, ele não falou, esse cara apanhou na hora, isso na nossa frente. E a gente, não, tá ali, tem problema de deficiência e tal, e aí a turma foi falar, não podia nem ir pra cima, para pegar, senão a gente apanhava todo mundo. Aí o cara deu 3 tapas dele, aí a gente começou a gritar, aí, tipo assim, são coisas pequenas que o cara diz, não, isso não tem nada a ver, isso daí não foi um ato isolado. Não, é uma política racista. A ditadura, ela não só matava os militantes da classe média que pegou em arma, os militantes intelectuais, você está entendendo? A ditadura, ela tinha todos esses viés. O que a gente está ouvindo agora, desses caras falando sobre transfobia, xenofobia, machismo, você está entendendo? Essas coisas que saíram da catacumba do inferno, trazido por essa turma aí do bolsonarismo, que sempre existiu, só que naquela época era ditadura e porrada. Depois veio o processo, a luta pela democracia e tal, aí eles entraram nas catacumbas, né? Aí depois, com a ascensão desse inelegível aí, eles saíram da catacumba e a gente está tendo uma briga retada para botar esses caras para votar. De preferência que toque fogo na catacumba, não nas pessoas, toque fogo nas catacumbas, falando entre aspas, para não aparecer mais. Então, na Bahia, a gente sempre teve essa relação. As festas de largo, na Bahia é famosa em festa de largo, viu? Hoje eu acho que não tem mais e tal, muito pouco, mas tinha muita festa de largo. Eu cito no meu livro as grandes festas de largo. Festa da Ribeira, onde começa a cena dos fios. Itapuã, você está entendendo? Lapinho, um bairro que eu morei ali próximo. Era uma festa que o povo se reunia. Várias barracas de madeira, bebida e tal. E os casos de porrada eram assim, tipo assim, o cara passava, lá os militares e tal, você está entendendo? E militares até negros também, que a doutrina era barra pesada. E aí tinha um jovem negro, um cidadão negro, sem fazer neve, caía na porrada, parceiro. Ainda levava preso. Depois do cara ficar 3, 4 dias, não tinha denúncia, não tinha nada, o cara chegava na rua todo quebrado. Isso eu presenciei. Entendeu? Não tinha essa história, eu vou processar. Como acontece hoje? Não tinha conversa, se o cara fosse lá de cair na porrada. Então, esses viés da ditadura, do autoritarismo, que vem com a falta de respeito à Constituição, ao cidadão, isso daí eu presenciei muito. Vamos lá. Tocando o barco aqui, né? Rui, você fala, né, no começo da sua fala aí da apresentação do livro, né, aqui, né, que da relação racista, né, da classe dominante baiana. Eu queria, né, que você puxasse um pouco mais qual é a raiz histórica, né, dessa classe dominante aí da Bahia e mais, né? Eu queria acrescentar se o mito, né, da democracia racial, né, contribui para a visão senso comum que existe da Bahia. Olha, a origem, eu acho que ela se dá no momento. A Bahia foi a primeira capital do Brasil, né? Recebe o chamado fundação, começa aquela história de dizer que o Brasil foi fundado pela Bahia, aquela história do Pedro Alves Cabral, que chega, aquele papo que sempre ensinaram para a gente na escola, pelo menos na minha época, não sei se nos currículos escolares das escolas primárias, secundárias, primárias já mudaram isso. Aí vem, a Bahia se torna a primeira capital do Brasil e a boa parte da corte portuguesa vem para cá e nisso também vem a chamada os degradados portugueses, né? Eu não sou historiador,
eu estou dando assim pelo alto, que a gente lê aqui, o que a gente entende. Não sou historiador. Se tiver algum historiador depois, me desculpe se eu falei alguma asneira. E aí eu acho que começa essa elite. Os degradados portugueses, que vem com a elite da coroa, chamada elite, entre aspas, se instala e começa todas aquelas mazelas, né? Aí depois vem a escravidão, entendeu? Depois veio o processo de escravidão, veio os negros lá, Costa do Beni, a Bahia tem muito negro da Costa do Beni, os negros malês, muçulmanos, né, que fizeram até a revolta dos malês, famosa na Bahia, né? Você tem os negros angolanos, né, que são roubados, eu gosto de dizer, roubados da África, trazidos aqui, são escravizados, né? Aquela forma de degradação. E nesse contexto, na Bahia teve várias rebeliões, né? Várias rebeliões. Como eu te falei, eu não sou historiador, pego os temas que eu li aqui. A mais famosa é a Revolta dos Malês, né? Feita por negros muçulmanos que tomam centro, fazem aquela movimentação, matam alguns portugueses, mas é dizimada, né? Você teve a Revolta dos Búzios também, que é feito movimento negro na Bahia. E a elite baiana, ela não se diferencia da elite quatrocental paulista, não se diferencia, entendeu? Eu acho só o linguajar baiano que acaba falando, não tem o linguajar baiano todo mundo tem. Você pega o cara que mora lá na Graça, no bairro do falecido Antônio Caravaggio, ele tem quase o mesmo linguajar do cara que mora na periferia da Liberdade. Você está entendendo? Claro. É o mesmo linguajar, diferente dos paulistanos, né? Você tem dois tipos de linguajar. Eu morei em São Paulo, você sente a diferença. Mas aí veio aquele mito da questão da mistura, porque a cidade é uma cidade, na época, pequena, entendeu? Você tinha ali o Pelourinho, o centro da cidade, né? Que é a cidade principal, o resto tudo era mato. Então, todo mundo convivia ali, negros, brancos, os negros nos grandes casarões bonitos da burguesia do Pelourinho, e os negros no início das favelas, já dentro do mato da favela, aquela coisa toda, ou preso nas senzalas e tal, essa coisa toda aí. Aí depois eu acho que veio um processo da famosa, a tal da abolição, né? Que começa a se ter a ocupação maior. E a elite baiana, ela saca, eu acho, saca a questão da cultura negra, que é muito forte. Você tem uma cultura, né? Você tem vários, tanto na música, tanto na comida, né? Eu estou falando da Bahia, outros estados, mas eu falo do que eu vivi. Daí já é uma coisa de prática de ver. Tanto na cultura, tanto na comida, tanto na dança, na beleza das mulheres negras, na beleza. Até hoje você tem mulheres lindas, as negras mais bonitas, essa coisa. Essa mistura, você está entendendo? Então, eu acho que a elite política, a elite política, desculpe, a elite burguesa, branca, ela se encosta nisso, usa isso, cria tal do mito o mito da democracia racial, que é uma balela, é mentira. Você está entendendo? É imposto na força, entendeu? Vamos dizer, aquela teoria, o que for bom a gente apresenta, o que for ruim a gente esconde, né? E aí você tem aquela história da frase que eu acabei de falar lá, professor, na Bahia todo branco tem um preto na família, porque a relação sexual do estupro, a relação sexual do assédio, da compra, entendeu? Do poder da grana, porque as mulheres são bonitas, são maravilhosas, entendeu? O uso sexual abusivo. E aí vem a tal da mistura e tal, aí vem uma geração de pessoas da miscigenação, você está entendendo? Aí vem essa história dizendo, não, todo mundo, aqui é igual, aqui não tem racismo, aqui não tem isso. O racismo sempre foi até hoje. O racismo é forte, fortíssimo na Bahia. Fortíssimo. Você tem os bairros ricos hoje, você passa ali na Graça, na Barra, que são os bairros ricos, você está entendendo? Aí você tem uma predominância de brancos que moram nos grandes apartamentos de 2, 3, 4, 5 milhões. Os bares, entendeu? Alguns bares da elite é frequentado por alguns negros, inegavelmente. Você chega num bar e tal, você está entendendo? Mas na hora de ir embora tem a divisão. O cara pega o buju dele,
quando está com o dinheiro no bolso, o banco pega seu carro. Você está entendendo? Olha, por exemplo, eu vou te dar um exemplo, Antônio Carlos Magalhães. Antônio Carlos Magalhães, ele trabalhou muito dessa história de dizer que a Bahia não tinha racismo. Ele trabalhava nisso. E ele conseguiu captar muito apoio do povo negro, muito apoio, entendeu? Político populista, usando a grana para influenciar. Então ele teve uma sacada e disse, olha, esse daí ele colocou no papel. Os outros faziam isso com a música da Bahia, mas ele colocou no papel. Olha, nós temos o Pelourinho, por exemplo, ele fez a reforma do Pelourinho. O Pelourinho estava abandonado, tinha uma parte chamada Maciel, que era o chamado Prega, as áreas de exploração sexual, as mulheres e tal, né? E aí estavam os casarão caindo, desde 1700, aqueles caras e tal. E ele, na sacada dele, ele pegou, entrou ali, expulsou a comunidade negra que vivia nesses casarões abandonados. Nunca fez uma política de melhora contra os negros que estavam ali. Então foi isso década de 80, parceiro. Não é isso do século, década de 80. Vai lá, invade, expulsa as pessoas, manda para lá para a periferia, eu nem mando. Toma as casas na tora, como a gente fala na Bahia, na tora. Várias pessoas, você vê aqueles casarão, casa de Jorge Amado ali hoje, bonita, lá na Conda Jorge, outros casarão, aquelas pessoas foram expulsas, teve movimento, teve reação, movimento e tal, mas não teve jeito, bota lá para Cajazeira, bota para isso, bota para aquilo, o pessoal lá, e aí reforma tudo, e hoje o que são casas caríssimas, grandes hotéis, é bonito, Pelourinho é bonito, mas ali teve um preço a se pagar. Os blocos árvores que ficaram ali resistiram, o Olodum é uma prova dessa resistência, acabou ficando com a cara pela resistência, você está entendendo? Tem um grande ator que mora lá, Mário Guzmão, um grande ator baiano, participou de várias produções do cinema novo de Glauber, você está entendendo? Também nessa época, eu acho que o Mário ainda estava muito, você está entendendo? Não sei nem se expulsaram ele, eu não posso falar porque eu não tenho domínio agora sobre essa informação. Aí ele pega aquela a elite artística branca e faz a captação. Copita essas pessoas. Jorge Amado, Pierre Léger, que era um argentino, eu acho que é um francês, já Pierre francês, que morava na Bahia, chamado Caribé. Vários nomes. Ele pega esses caras, chama para um acordo, dá proteção, tá naquele processo de dá proteção. Os caras, todos eles escreviam sobre a questão negra, quase todas as obras, da pintura, da estilografia, profissionais da dança, intelectuais. Ele traz esses caras para o lado dele, né? Que tinha uma influência muito grande, escrevia sobre a cultura negra, são brancos que escreviam sobre a cultura negra. Os blocos afros mantêm a resistência, ali o Olodum manteve a resistência, o Ilhaê é uma das provas vivas dessa resistência, nunca se adequou a isso, a luta pela valorização do povo negro, a luta pela cultura negra, para dizer, olha, essa cultura é nossa. Você tem reação de alguns intelectuais, de alguns artistas como Caetano, e o Gilberto Gil, para mim, Gilberto Gil que trouxe, em um determinado patamar, a dignidade para o povo negro da Bahia. Quando Gilberto Gil começa a lançar suas músicas, começa a dizer, olha, negro tem valor e tal, aquela música de combate ao racismo, não defendendo o racismo. Você tinha a juventude que morava na periferia negra, que na década de 70 e 80 vinha de cabeça baixa, entendeu? Alegre e tal, mas quando chegava ali porque assim, começa a sentir a diferença, e Gilberto Gil, com seu trabalho de respeito e de luta contra o racismo na sua arte, Caetano também, mas Gilberto Gil, para mim, é o grande embrião de dizer, olha, tem discriminação, entendeu? Não tem essa negócio de democracia racial. A obra de Gilberto Gil, ele coloca isso. E conseguir incentivar. Então, esse mito de democracia, pelo menos nesse período que estava lá, era um mito da tal democracia, ela não existe e se aflora agora. Você vê essa violência que acontece hoje na Bahia, que não é uma violência que acontece hoje, ela sempre aconteceu, né? Ela sempre teve essa violência. Quer dizer, onde é que mais se mata? Na periferia? Tudo bem. Comando X, tal, tudo bem. Marginal tem que ser tratado com rigores da lei. Entendeu? Não chacina, não. Mas quem sofre? A mãe da periferia, o pai da periferia, o jovem da periferia,
Ou a gente vai usar o conceito que todos os jovens que moram na periferia é marginal, é ladrão. É um conceito que a gente sempre bateu contra. Porque chega, aí complica, você. A música de Caetano Gil fala isso, quando, se você for na festa do Peru e ver policiais negros batendo em jovens negros, aquela música, né? É o Haiti aqui, mais ou menos se retrata nisso, você está entendendo? No livro tem um texto que eu cito, que um dos personagens, olha, eles gostam da nossa cultura. A nossa cultura eles gostam, mas eles não gostam da gente, eu coloco aqui, né? Tem uma frase de um dos personagens, eles gostam, mas não gostam da gente. É basicamente isso. Agora que há uma resistência, não existe, não. O movimento negro da Bahia é forte. Os blocos, se você for, tem uma briga ali em Salvador, que no carnaval, você tem um carnaval no Trioleco, não estou dizendo que é dali, mas os blocos, os grandes blocos, que tem o Chiclete com Banana, eu gosto da música do Chiclete com Banana, do Vauleres e tal, Ivete Sangalo, a Daniela, que se aproxima mais da política do INE e tal, vai lá e tal, você está entendendo? Mas esses grandes blocos que cobram R$1.000 no Abadá, R$2.000, olha, quem vai conseguir pagar 1.500, 2.000 no Abadá? Tem um desesperado lá, como a pessoa fala, que vende tudo e dá, mas isso é o mínimo. Então, a burguesia de fora, o Carnaval da Bahia virou uma grande festa da burguesia no centro, uma parte do carnaval, né? E o pessoal vem de fora, vem do exterior, vem tal, e a elite baiana sai desses blocos, 1.500, 2.000. E os blocos afro, que chegou um momento que estava quase sendo proibida de desfilar nos grandes circuitos da Barra. Você teve que ser jogado para o centro da cidade, que eles diminuíram a questão, que era só do centro da cidade, a Avenida 7, quem conhece Salvador sabe. Mas o bloco afro resiste, o Olodum resiste, o Ilhéaê continua, o Ilhéaê vai fazer 74, quase 50 anos, parceiro, entendeu? Vai para 50 anos, eu acho, 74, para o ano, vai para 50 anos de uma resistência. E dentro desses blocos, você tem outros e outros blocos. Quando você pega o desfile da cidade, você tem várias matrizes de blocos de resistência. E que não aceita aí, pois, olha, vocês só podem desfilar aqui porque teve isso. Os empresários de bloco, eu me lembro que Armandinho cita isso, que ele foi de uma reunião com os empresários de bloco, e o trio do Dois Irmãos é um trio popular que leva todo mundo, que não tem corda. É uma cultura elétrica ali e tal. Aí o Armandinho cita que foi de uma reunião dos blocos burgueses. E, olha, a gente tem que ter espaço. Aí um dos empresários falou: não, cara, a gente vende abadá, a gente não vende cultura, não. Abadá que é aquela vestimenta. Então, mais ou menos dando esse contexto, que pega muito o carnaval, o negócio, quando chega carnaval, a Bahia chama muita atenção, entendeu? Então a gente vê toda essa resistência, a resistência do povo do Calabar. Não sei se você conhece Fernando Conceição, advogado, doutor, professor da universidade, famoso por ter sido preso várias vezes no tempo do movimento de bairro, meu contemporâneo. Ele faz muita crítica sobre a elite baiana, o Fernando, você está entendendo? E outros intelectuais, entendeu? A resistência da Bahia continua. A terra da felicidade, para mim a Bahia é a terra da felicidade, eu gosto. Agora tem a parte da desgraceira da feira, como falava o finado Oswaldo Barreto, um radialista baiano. Tem aquele lado, velho, que é porrada, é resistência. Os jovens da periferia, do subúrbio, da liberdade, você está entendendo? Estão enfrentando a repressão, sendo vítimas, sendo entregue ao crime, porque o Estado acaba fazendo uma política de repressão generalizada e acaba você dizendo, pô, o Estado me protege, quem me protege é aquele cara que ajuda no meu remédio, da remédio da minha mãe, da minha avó, que quando o bicho pega, compra um bujão de gás. Então, obviamente, pode ser que uma parte se aproxime disso, onde encontra abrigo. A política do Estado, e eu não falo o Estado da Bahia, o governo da Bahia, eu falo o Estado em um contexto, eu acho que já melhorou muito, essas administrações do PT melhorou muito, inegavelmente. Não tem conversa, eu vivi esse tempo de Antônio Carlos Magalhães e de outros governantes carlistas, mas melhorou muito, mas tem muito na área da segurança pública, tem que ter muito debate, muito cuidado. Eu acho que o atual governador, o Jerônimo, é um cara sensível, é um cara que vem de origem pobre, entendeu? É um negro,
Você está entendendo? Claro que tem aquela pressão, você sabe como é que ser político, você acaba se elegendo com um bocado de setor de pressão, mas eu acho que ele é bem intencionado. Eu acho que começa a ajudar, acho que não resolve a médio e longo prazo, aí um debate mais sociológico, né? Mas eu acho que é isso, eu acho que esse mito da democracia racial na Bahia é uma balela, sempre foi. Passa a bola para você, Guilherme. Então é isso aí, pessoal. Estamos encerrando aqui mais uma entrevista, mais um bate-papo, para falar a verdade, aqui com no Mesa de Debates. Quero aqui, aqui agradecer a participação, né, do Rui Santana, né, dizer que gostei, né, demais aí do nosso bate-papo. E passo a bola aqui novamente para ele fazer suas considerações finais. Gente, brigadão. Já agradeci a Guilherme, vou agradecer outra vez. Ele tinha me cobrado. Vou embora, eu digo, olha, Guilherme, pessoal, deixa o livro chegar aqui. Eu já tenho experiência de. Uma vez eu botei tudo certo e tal, chegou lá, o cara me enganou. E o livro não saiu com o lançamento preparado e tal. Um cara de uma gráfica aí, tem muito tempo, logo no meu início. E eu digo, puta merda. Aí eu tive que desmarcar essa coisa toda aí, muito tempo atrás, logo no início. E eu digo, olha, quando o livro chegar, eu prefiro com o livro da mão. Olha, o livro tá lá. Nasceu, nasceu. Eu agradeço a você, agradeço o seu público, o seu canal, que é muito acessado, você está entendendo? Uma parte da intelectualidade e do povo da esquerda acessa esse canal, que é o nosso povo, né? E quero dizer às pessoas, agora eu vou vender meu peixe, quero dizer às pessoas que têm interesse de adquirir a nossa obra, só entrar, digitar Memória de um Gigolô Baiano. Nós temos com um blogspot, abrimos um canal do blogspot, tá entendendo? Ou se, não sei se Guilherme bota a taxa aí, ou no, nas apresentações, é colocar o meu número de telefone, né, que é 091, o DDD, tem outro de Minas, mas vou dar esse que, por enquanto, eu estou por aqui, 98303 7920. Aí eu não vou nem repetir, mas Guilherme deve botar aí. Quem quiser adquirir o livro, o valor do livro tá para entrega, tá R$ 40, já está incluída a taxa de entrega. A gente paga quase 10 conto lá para mandar pelo correio e tal, e agradeço, e já vai autografado. Aí tiver, faz tudo, manda uma mensagem para a gente, que a gente vê o jeito como se paga, se divide. O importante é o livro circular. Um axé, um grande axé para todo mundo, para você, Guilherme, mil obrigados. Maravilha! Memórias de um Gigolô Baiano. Nome do livro. Então, mais uma vez aqui agradecendo ao Rui, agradecendo aí a todos os ouvintes, né? Lembrando sempre aí, né, pedindo pro pessoal se inscrever no canal podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Acompanhe o nosso trabalho, curta, compartilhe, comente os nossos vídeos, se inscreva no canal, segue a gente no Facebook, né, Instagram e também no TikTok. E Rui, aonde que as pessoas podem encontrar você? Olha, eu sou editor do jornal digital Anandeu Debates, né? Se você digitar no Google Anandeu Debates, tá lá. Aí tem o portal Anandeu Debates, que aí tem a caixa lá de mensagem, né? Facebook, Instagram, tudo. Eu, por incrível, eu não tenho rede social de meu nome. Não tenho. E administro uma porrada de jornal, redes sociais, assim, e não tenho. Então, jornal tem outro, mas esse daí é o que eu edito, né? Que eu tenho mais acesso. Aí você faz, e também pelo número que eu acabei de dar. A gente está aí, né? Esse número que eu coloquei, eu peço encarecidamente ao Guilherme que coloque o portal, eu vou mandar o link para você, eu vou mandar o Instagram e as páginas. Só repete o número, por favor. Repete o número, por favor. Telefone? Vamos lá. DDD 91 9 83 03 79
20. E o Instagram, redes sociais, Facebook, Twitter, tudo que tiver por aí, TikTok, Ananideu Debates. Entrou no Google, digitou Ananideu Debates, no plural, tudo junto, que é o nome. É isso, obrigado. Parece que Guilherme já caiu também a internet de Guilherme aí. Por educação, vou esperar aqui ele voltar, né? E continua o debate. Ainda não encerrou, então vou segurar a bola aqui, né? Vou agora passar para a minha parte de entrevistador, ao pessoal que escutou nosso relato. Ah, voltou, Guilherme voltou. Passei a bola outra vez para Guilherme. Não, maravilha. E além disso, né? Quem puder contribua aqui com o nosso Pix, né? O Pix do canal Podcast Mesa de Debates 385 007 02800 CPF e também aí no nosso Padrim www.padrim.com.br/podcast e mesa de debates. Então tá aqui o nome do livro, Memórias de um Gigolô Baiano, e também o telefone do Rui, né, Santana. Então, maravilha, maravilha. Então, encerrando aqui mais uma live.